Quem sou eu? O que eu busco? O que eu procuro? É a consciência individual ou pessoal que está buscando sua fonte. A consciência, tendo identificado a si mesma no eu pessoal, está agora tentando recuperar sua impessoalidade. Isso é tudo o que está acontecendo. E o processo torna-se mais rápido quando a mente não interfere, quando o eu psicológico não está presente, apenas o eu subjetivo está presente. O sábio antigo indiano Ashavakra nos diz o que é o aprisionamento. Significa aprisionamento quando a mente deseja algo ou se aflige por algo. Significa libertação quando a mente não deseja ou se aflige, não aceita ou rejeita, não se sente feliz ou infeliz. Agora, a mente humana treinada e condicionada como é, prontamente diz: eu não posso desejar nada, não devo rejeitar nada. Mas a mente é incapaz de perceber que esse não desejar, na verdade, inclui o desejar conhecer sua verdadeira natureza. Desejo não significa apenas desejar algum objeto, mas mesmo o desejo pela iluminação. A necessidade de saber, de ter o conhecimento de sua verdadeira natureza. Mesmo isso é um desejo e esse desejo acontece através do eu. Significa aprisionamento quando a mente deseja algo ou se aflige por algo. A mente deseja a iluminação e se aflige pelo fato que ela ainda não se iluminou. Eu estou nisso há 10, 12, 25 anos e ainda assim nada está acontecendo. A mente se aflige por esse não acontecer. A mente deseja ou quer algum acontecimento e se aflige pelo não acontecimento desse evento. Significa libertação quando a mente não deseja, nada quer ou por nada se aflige, quando a mente está vazia, quando a mente está aberta. A mente vazia não é a mente vazia de um idiota, é uma mente aberta, o mais alerta que a mente possa estar, porque ela não está condicionada. Não está querendo nada, não está preenchida de coisa nenhuma. Não há ninguém em casa. Ela não rejeita ou aceita, não sente feliz ou infeliz. Significa aprisionamento quando a mente está apegada a qualquer experiência sensorial. É libertação quando a mente está desapegada de todas as experiências sensoriais. O sábio quer que o suposto buscador descubra isso por si mesmo. Ele não está dizendo que a experiência sensorial não surgirá. Ele não está dizendo que a iluminação impede o surgimento de qualquer experiência sensorial. O surgimento de uma experiência, de um evento, está totalmente fora do controle de qualquer organismo corpo-mente, tenha a iluminação acontecido ou não. Portanto, não é que o sábio recusa toda experiência sensorial. Ela está lá. A experiência sensorial é experimentada, mas a mente não está apegada àquela experiência sensorial. Ela acontece e termina. E qualquer experiência é sempre no momento presente. Qualquer experiência boa ou ruim, prazerosa ou não prazerosa, é sempre no momento presente. Toda experiência é uma experiência impessoal. A experiência impessoal perde sua impessoalidade quando a mente intelectual aceita essa experiência como sendo dela própria, e a identifica como boa ou ruim. Se é prazerosa, ela quer que essa experiência venha mais frequentemente. Se for ruim, ela não quer que aconteça mais. Portanto, o apego a uma experiência acontece sempre no tempo. A experiência impessoal, que é a experiência do sábio, é sempre no momento presente e quando essa experiência se vai a mente não pensa mais sobre ela. A experiência é vista como uma experiência impessoal e naquele momento ela é terminada. A libertação é quando a mente está desapegada de todas as experiências sensoriais. A fonte do ser é algo que encobre a todos. É tudo um. Essa é a totalidade da qual os místicos têm falado a respeito por centenas de anos, e que os cientistas têm falado desde que a mecânica quântica foi desenvolvida. Tudo o que há é essa totalidade e unidade que não pode ser separada. A consciência impessoal é o ser absoluto, e cada um de nós somos a consciência identificada. A consciência universal ou ser é o oceano, e a consciência identificada é uma bolha. Mas a bolha em si, enquanto permanece uma bolha, está aparentemente separada. Entretanto, o que é a bolha senão água? E quando a bolha estoura, para onde ela vai? Ela se torna o oceano.
Quando a compreensão acontece, não faz diferença quais palavras são usadas ou que mestre as usou. Cada mestre usou palavras diferentes apenas por uma razão. Sua audiência era diferente, as circunstâncias diferentes, as pessoas diferentes e os tempos diferentes. Um mestre me disse certa vez algo que me deixou surpreso. Muitos de meus colegas não gostam do que eu digo, pois eu não estou repetindo como um papagaio as palavras que meu guru usava. O que sai de meus lábios é o que você precisa, não o que os meus colegas e eu precisamos. A consciência é todas as coisas. A consciência criou o eu. O eu não é nada além da consciência. A forma é uma outra questão. Mas o eu ainda é a consciência que criou a identificação dentro do corpo na forma de um eu. Ela está ali no eu. E está também aqui, e estará aqui sempre. Mesmo quando este organismo corpo-mente não estiver mais aqui. Esse é o ponto. É por isso que a questão básica do Zen budismo é: qual era a sua face original? Qual era a sua natureza real antes de os seus pais nascerem? Sua natureza verdadeira não começou com o seu nascimento e não irá perecer com a morte do corpo. A consciência identificada é um obstáculo. No mundo dos fenômenos físicos, este sentido de presença é o chamado estado desperto. E é quando sua mente está ativa, em vigília. Você chama isso de estar consciente. Mas é uma consciência refletida somente para o mundo físico. É uma pequena parte. E é, de fato, uma obstrução que implica a contínua conceitualização da mente. O conceito de eu. Consciência verdadeira é eterna e infinita. Não surge de maneira alguma. Pois no estado de repouso, a consciência nem mesmo está ciente de si mesma. Não está ciente de si mesma porque não existe outro, ou algo separado, para estar ciente. É a pura consciência. Quando a própria mente é negada, não há nenhuma pessoa para negar. Não há nenhuma pessoa para pensar sobre um conceito a respeito da realidade. Esse é um estado onde nenhum conceito é possível. É anterior à consciência identificada. E, contanto que você a entenda, não há necessidade de nenhuma palavra. Inclusive, a partir do momento em que você a nomeia de pura consciência ou Deus, ela fica impura. A consciência em repouso não estava ciente de si mesma. Ela tornou-se ciente de si mesma apenas quando esse repentino sentimento, eu sou, surgiu. Tudo o que existe é a consciência. Naquele estado original não havia razão de estar ciente de nada. O eu sou é o sentimento impessoal de estar ciente. E foi aí que a consciência em repouso tornou-se consciência em movimento, quando a energia potencial tornou-se energia de fato. Elas não são duas. Nada separado sai da energia potencial. A consciência em movimento, que é o mundo físico, não está separada da consciência em repouso, que é o que está além do perceptível pelo corpo-mente. A consciência em repouso torna-se a consciência em movimento, e esse momento que a ciência chama de Big Bang, o místico chama de o repentino surgimento da consciência. E não é certo dizer que aconteceu esse fenômeno uma vez há milhões de anos atrás. Não. Ele acontece sempre no presente.